Recopa estão por vir. Ontem teve sorteio da Libertadores, os grupos estão definidos. Vou te mostrar o grupo do Galo, só que na Libertadores, aquele pavor dos times brasileiros foi tranquilo, não aconteceu. Os brasileiros ficaram bem espalhados, sem duelo na primeira fase. Teve dirigente que deixou o Paraguai satisfeito. Ano passado pegamos um grupo considerado um grupo mais difícil do que esse desse ano e passamos e fomos campeões. E me preocupo muito com a questão da logística e com a questão da altitude. Acho que em relação a isso a gente pode avaliar que foi um bom sorteio. Outros voltaram para o Brasil, mas preocupados. O nosso desconforto em relação a esse sorteio de hoje é porque a final do campeonato estadual nos coloca um jogo de estreia no meio dela, né? E vamos jogar contra o Milionários na Colômbia, mais de 5 horas de viagem, tem altitude. É um grupo difícil, né? Aliás, não existe grupo fácil. Preocupa porque entrar na Venezuela sempre tem suas peculiaridades, né? Questão de voos, de fretamento. No ano passado, foram 16 horas de viagem entre BH e Caracas, quando o Galo eliminou o Carabobo na pré-Libertadores. E a estreia será justamente entre os jogos da decisão contra o Cruzeiro. Situação semelhante com a do Flamengo, que entre uma final e outra, com o Nova Iguaçu, terá que ir para a Colômbia. Palmeiras e Grêmio, se avançarem às finais dos estaduais, terão o mesmo problema. Os grupos dos brasileiros ficaram assim. No A, Fluminense, Cerro Porteño, Aliança Lima e Colo-Colo. No B, São Paulo, Barcelona de Guayaquil, Tajeres de Córdoba e Cobressal do Chile. A estreia será contra o Tajeres na Argentina. No grupo C, Grêmio, Estudiantes de La Plata, The Strongest da Bolívia e o Huachipato do Chile. Primeiro jogo na altitude de La Paz. No D, LDU, Júnior Barranquilla, Universitário do Peru e o Botafogo. O alvinegro é o único brasileiro que vai estrear em casa contra o Júnior. No grupo E estão Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino do Chile. Primeiro jogo em Bogotá contra o Milionários. No F, Palmeiras, Independiente del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai. A estreia será na Argentina, contra o São Lourenço. No G estão Peñarol, Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas, contra quem o Galo fará a estreia. Será uma fase de grupos sem confrontos entre times brasileiros. O Botafogo, que estava no pote 4, era o que tinha mais chances de cair num grupo da morte. Mas após o sorteio, a sensação dos dirigentes é que os grupos ficaram bastante equilibrados. Sim, surpreendentemente até, porque é difícil apontar um grupo da morte ou um grupo mais fraco. Acho que isso mostra muito do que é o nivelamento da competição. A primeira rodada será entre os dias 2 e 4 de abril. São Paulo, Flamengo, Grêmio e Palmeiras brigam para ser o primeiro time brasileiro tetracampeão da competição. Nos últimos 5 anos, só deu Brasil. E este ano, a final será em Buenos Aires. Haverá uma invasão brasileira à capital argentina? E pra você, quem é o favorito a conquistar a Libertadores? É o Galo, é o River Plate, é o Fluminense atual campeão? Eu quero a sua opinião, manda lá. Porque ontem, você viu aqui no Globo Esporte, né? A gente fez o simulador e acertamos parcialmente o grupo G, que é o grupo do Galo. Vou mostrar pra vocês que o Atlético vai enfrentar o Peñarol, super tradicional. É um time que ainda não perdeu nessa temporada no Campeonato Uruguaio. Vai enfrentar o Caracas, também da Venezuela. Essa, inclusive, é a estreia do Atlético e talvez seja a logística mais complicada por questão de viagem. E tem o Rosário Central. Isso ativa uma memória ruim dos atleticanos. Quem lembra de 95? O sorteio da Libertadores até que começou bem pro Galo. Pra se sentir em casa, um rostinho familiar. Adivinha quem ia sortear as bolinhas do pote 2 onde estava o Galo? Lucas Prato do Atlético! Lucas Prato, argentino, ele tem estrela! Um artilheiro com história no Atlético. Quem sabe um sinal de esperança que boas novas viriam na sequência? O Vitor avisou. Não existe grupo fácil numa competição como a Libertadores. Na vez do pote 2, nada de Galo. Grupo A, B, C, D, Z, J. Já tinha falado o alfabeto inteiro, até o grego, e não tinha aparecido o Atlético. Até que finalmente
Atlético Mineiro, do Brasil. No grupo do pentacampeão Peñarol. Mas assim, a outra opção naquele momento era o River Plate, então talvez dos males o menor. E é o grupo G de Galo. E você não vai acreditar quem que é o técnico do Peñarol. Uma equipe treinada por um treinador que a gente já conhece, né, que é o Aguirre. E o Vitor conhece ele bem mesmo. Era o goleiro lá em 2015 e 2016, quando o Aguirre comandou o Galo. Outro rostinho conhecido na hora de sortear o terceiro nome desse grupo. Rosário Central, da Argentina. Deu até aquele arrepio na nuca dos atleticanos mais experientes que viveram a década de 90. Péssimas memórias pra quem lembra da final da Copa Conmebol de 95. Um jogo de ida, 4-0 pra incendiar um Mineirão debaixo de chuva. Isso quer dizer que o Galo pode perder na Argentina até por uma diferença de 3 gols e mesmo assim será o bicampeão da Conmebol. O problema foi que os argentinos devolveram os 4-0 na Argentina e ganharam nos pênaltis. Um trauma completo pro pobre atleticano que viveu aquela noite de dezembro de 95. Mas quem sabe agora não é a hora da vingança ou da redenção? Com o atleticano um pouquinho jururu, meio ressabiado, era hora de descobrir o último adversário. Caracas, da Venezuela. Viagem complicada de BH até a Venezuela que o Galo vai ter que fazer agora, entre as finais do Campeonato Mineiro. Preocupa porque entrar na Venezuela sempre tem suas peculiaridades, né? Questão de voos, de fretamento. Grupo definido, agora é força total para sonhar, quem sabe, com uma viagem até Buenos Aires. Palco da final da Libertadores de 2024. Um grupo difícil, mas também sabemos das nossas potencialidades, das nossas virtudes, né, e creio que com trabalho, né, e muita entrega, né, temos boas chances de conseguirmos uma classificação. Então, cruzeirenses e atleticanos podem ficar de olho, porque a previsão é que ainda hoje a Conmebol defina a data dos jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Lembrando que entre as duas primeiras rodadas das competições continentais, Atlético e Cruzeiro tem as finais do Campeonato Mineiro, meu amigo. Vai ser animadíssimo daquele jeitinho que a gente gosta. Informações circulando nas redes sociais, muita gente mandando mensagem. Dessa vez não chegou pra mim, viu, Rafa? Que a galera não sabia que eu era o novo setorista, não. Mas chegou, por exemplo, pra Dibar Oliveira, aqui pra redação de O Tempo Esportes, que o Felipão teria entregado o cargo. Não, o Felipão não entregou o cargo. Isso foi uma informação apurada com pessoas próximas ao treinador, e o Atlético também nega que o treinador teria entregado o cargo e nega também que teria uma reunião da cúpula atleticana para tratar sobre a demissão ou não do treinador. E eu trago a Dimara, que apurou mais detalhes dessa situação toda para poder acrescentar nesse debate aqui com a gente, Rafa. Dimara, e eu tava ouvindo você ao telefone, né? O Filipão, gente, para início de conversa, ele nem em Belo Horizonte ele está, né, Dimara? Isso, ele não tá, ele tá voltando da BH, ele estava em Tiradentes fazendo uma palestra para empresários da região, com a presença do vice-governador do estado de Minas Gerais, palestra que o Filipão sempre realizou aqui, quando era do Cruzeiro, na seleção brasileira, na Inglaterra, em Portugal, e continua realizando. E a apuração foi feita com o próprio. Foi mesmo. Inclusive a Dimara estava ao telefone com o Filipão e botou o celular no Viva Voz e eu ouvi a voz do Scolari. Então ele falando, né, Dimara, sobre o assunto. Ele falou que ficou perplexo com a fake news, né? E que ele não tem motivo nenhum para pedir demissão do Atlético, que na concepção dele eles estão trabalhando muito, que se a situação estava ligada a esses 2 últimos jogos contra o América, né? O primeiro eles venceram e no segundo ele entrou mesmo com o regulamento, coisa que ele falou na coletiva após o jogo. Então que ele não tem motivo nenhum, que não houve reunião dele com a diretoria, que não aconteceu isso, que ele não tem motivo nenhum, que o trabalho segue, que ele aproveitou um dia de folga, ele estava em Tiradentes porque o Atlético está de folga. O Atlético também, eu procurei o Atlético e o Atlético de imediato já respondeu que era fake news, que não houve reunião nenhuma da diretoria e que infelizmente o Atlético tem que continuar correndo, né, atrás dessas situações que acontecem de fake news e já acontecia, né, demais, né, na política, né, e agora também o futebol é todo dia, tem uma nova, né? Pois é, e assim, aproveitando para chamar o Breno Galante pro bate-papo, já vou distribuir o jogo também para Lélio, Gustavo, Daniel, Seabra. Muito me estranharia
o Filipão pedir o boné, ou entregar o boné, melhor dizendo, diante de críticas da torcida. Eu acho que a gente, depois do debate que tivemos ontem, tem gente que defende o Filipão, tem gente que não defende. Eu falo isso daqui da editoria, de ouvintes que participam intensamente nas redes sociais e no superchat do YouTube, mas fato é que o Filipão, na minha opinião, tá, Breno, um cara tarimbado, cascudo e experiente. Eu acho que pro Luiz Felipe Scolari ceder facilmente a uma pressão tinha que ser um negócio assim muito absurdo. Então, na hora, assim, não desconfiando também de apurações de colegas, cada um tem suas fontes, enfim. Mas neste caso do Filipão, cara, eu não botei fé que ele teria pedido pra sair do Galo não, viu, Breno? O Edivaldo aí, boa sorte nessa nova jornada aí. Abraço aí pro Lélio, pro Seabra, pra Dimara, pra turma de casa. Ô Rafa, ainda mais nesse momento, né? Próximo de uma final de Campeonato Mineiro, né? O Filipão, a gente percebe e vê que ele tá tentando provar que esse time do Atlético pode ser campeão, tá em busca disso. A gente sabe que por mais que o resultado não esteja agradando ao torcedor do Atlético, mas ele tá trabalhando na Cidade do Galo, no dia a dia, né? Buscando uma melhora de resultado, pode ser campeão mineiro, deixar sua marca aqui no Atlético, e aí de repente uma situação como essa, sinceramente eu também, quando tive essa notícia, que me mandaram mensagem, na primeira bati o olho e falei, não tem como, né? Não tem uma coerência nisso, mas a gente vai atrás da informação e todo mundo negou, né? É mais uma maneira de tentarem desestabilizar, né? O momento do Atlético, a situação do Atlético, como aconteceu com a fake news semana passada do Gustavo Scarpa, que ele falou isso, falou aquilo. Infelizmente a gente convive com isso no dia a dia, né? Ainda bem que ainda temos, né, jornalistas com um pouco mais de seriedade para poder buscar as fontes, para poder esclarecer isso pro torcedor, mas não deixa de criar, né, um mal-estar. Filipão fica bravo de um lado, com toda a razão, né? O Scarpa fica de outro, enfim. Para mim, nada mais, nada menos do que uma busca para poder tentar desestabilizar o momento do Atlético às vésperas de uma decisão de campeonato, Rafa. E na era digital isso se propaga muito mais facilmente, né, Lélio Gustavo? Então, por isso, todo cuidado é pouco, né? Aí, Edivaldo. Opa. Falar do Galo com qualidade aí, hein? Sucesso pra você. Pode deixar, brigadão, Lélio. Aqui, só um negócio, a gente não devia nem tá dando muito palanque pra um idiota que fez isso não, né? Então, pra esse cara, ele vai pro colo do capeta e tomar na tampa do giló. Não ia falar não, mas não teve jeito. Vou nem comentar isso. Eu acho que eu ia mais ou menos na mesma linha do Lélio aí. Eu acho isso, hoje a gente vive, não é só do futebol não, é política, é de tudo, fake news rolando pra tudo que é lado. Acho que as pessoas precisam ter um pouco de discernimento também na hora de acreditar em algumas coisas, sabe? Por exemplo, essa do Scarpa foi uma coisa tão absurda, treinador pedir demissão, lá, a gente vê no futebol toda hora, mas essa do Scarpa é uma coisa tão absurda, mas tão absurda, alguém imagina o cara sentar num restaurante e falar uma coisa dessa? Então, pelo amor de Deus, gente, vamos usar um pouquinho, né, a cabeça e não acreditar em tudo que aparece. Eu acho que um cara igual o Luiz Felipe Scolari, não sei se ele pediria demissão, pode até ser que sim, tivesse um motivo muito forte, mas não é o momento, não acho que seja o momento, às vésperas de uma final de campeonato, sei lá, eu acho que as pessoas precisam parar e analisar um pouco as coisas antes de sair acreditando em tudo que cai na reta delas, né? Vamos sair do Zap um pouquinho, né, gente? Só convidar o pessoal, né, para entrar lá no nosso site, otempo.com, otempo.com.br, e a matéria está lá completa, tem inclusive as fotos do Luiz Felipe Scolari na palestra que ele estava dando lá em Tiradentes. E só dizer uma coisa, fake news não é bobagem, fake news é muito sério, né? As pessoas precisam passar a ter, né? A internet não é casa de ninguém, a internet, ela tem leis, né? A gente tem inclusive aqui uma delegacia específica para crimes de internet. Você não pode sair por aí dando qualquer informação, opinião, gostar ou não do Luiz Felipe Scolari, do torcedor, dos jornalistas, enfim, de todo mundo. Isso é democracia e eu vou defender até o último gotinha de sangue que cada um tem a sua opinião. Agora, mentira, inverdades, acusações, tudo que a gente vê em fake news hoje, isso é crime. É crime, né? Não é bobagem.